Esse segundo vídeo pro YouTube, eu vou gravar com o microfone aqui e com o isolador de ruído, porque eu acho que vai ficar bem melhor. E aí vocês vão me dizer, meus queridos telespectadores do YouTube, meus queridos inscritos, o vídeo de hoje é... Tan, 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 tan. Vocês já viram já, né? No título, não sei porque que eu tô fazendo suspense. Como era o meu dia a dia na universidade. Gente, lembrando que eu não roteirizo esses vídeos, tá? Eu venho pra cá conversar com vocês como se vocês fossem meus amigos, realmente. Então, vamos lá. Eu fui aprovada na universidade durante 2020, que era época de pandemia. Em 2021, eu tive metade das aulas online por conta da pandemia ainda. Quando as aulas começam presencial, eu já sabia tudo o que me aguardava, porque eu já estava tendo aulas online, então eu sabia como é que era o pensamento dominante dos meus professores, dos meus colegas de classe. Eu quero contar, assim, é por isso que eu tô falando assim, esses vídeos vão ser muito longos, por isso que eu tenho que fazer várias partes. Eu vou falar do meu dia a dia em geral, depois eu vou falar de 2 ocasiões muito surreais que eu vivi. Cara, aconteceram muitos mais, tipo assim, já invadiram a minha sala, aconteceram milhares de situações surreais. Mas eu eu ai, gente, me perdi. Mas eu vou contar, tipo, 2 hoje só, e depois eu continuo contando as outras. E assim, a minha faculdade, ela é pública, federal, né? E, gente, eu não sou contra a universidade pública. Eu amo a universidade pública no sentido de precisamos resgatá-las. As universidades foram fundadas pela igreja com a intenção de tornar os brasileiros que saem de lá melhores brasileiros, mais aptos, com mais habilidade para servirem à nação. Então, vocês não vão ver aqui no meu perfil aquele negócio do direita. Ai, meu Deus, tenho muito medo do meu filho parar na faculdade. Realmente, virou motivo de desespero e não de alegria para um pai o filho a ser aprovado na federal. Mas só vai virar motivo de desespero se o seu filho não tiver as bases fundadas firmes, as convicções certas. Porque se você tiver um filho que tem as convicções firmes, certas, ele sabe o que ele acredita, ele sabe que tem valor no que ele acredita, ele não vai anestesiar a consciência dele em prol daquele discurso da esquerda. Cara, teu filho vai fazer uma diferença bizarra dentro da faculdade. E o diploma dele vai fazer mais diferença ainda na sociedade. Escuta o que eu tô te falando. Escuta o que eu tô te falando. Mas você precisa ter coragem, disposição, disciplina para não delegar a educação do teu filho. Você é o principal mentor da vida daquela criança, daquele adolescente, que vai decidir se aquele adolescente vai caminhar rumo ao céu ou rumo à revolução. É o que eu escrevi num capítulo de um livro que vai sair daqui a pouco. Eles, o Deus deles é a revolução, o nosso não. E se a ferramenta deles é o ódio, é o inconformismo, é a luta organizada, o nosso é a compreensão. Nós compreendemos que eles são pessoas perdidas. Nós compreendemos que eles precisam de ajuda. Nós compreendemos que todo o inconformismo deles, que está dentro da cabeça deles, esse inconformismo de aceitar a norma natural das coisas, é muito mais é muito mais uma capa para mascarar o que de fato tem de inconformismo dentro da cabeça deles, que é muito mais difícil eles tomarem decisões responsáveis, eles tomarem decisões em relação à própria vida deles, e como é muito mais difícil seguir esse caminho, é mais fácil o quê? Reorganizar o mundo. É tão difícil organizar a própria vida, se entender como indivíduo, tomar as decisões, decidir o próprio futuro, que eles querem reorganizar o mundo inteiro, destruindo o que já existe, não desconstruindo, destruindo o que já existe em prol de um futuro completamente incerto. Mas, até me perdi aqui no que eu estava falando, me empolguei. Mas, o teu filho, quando entrar lá, ele vai ter esse efeito, entendeu? Ele vai bater nessa parede tão sustentada da esquerda que eles acham que tá tão firme, que eles acham que tá uma rocha. E não tá, porque as ideias vão entranhar como água. E é aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia vai romper. Um dia a hegemonia da esquerda vai romper. Um dia vai ter debate de ideias. Um dia a direita vai poder concorrer a um diretório estudantil dentro da faculdade. Um CA, um centro acadêmico. Mas, voltando. Eu estava na faculdade federal, via
muitas coisas, entendeu? O campus não é cuidado, ele é completamente pichado pela esquerda, sim, pelas ideias deles. Ele é completamente ocupado ideologicamente. É um ambiente hostil. Eles não sabem se decidir se eles são socialistas ou se eles são progressistas. Quando eu falo de progressistas, por quê? Ideias de revolução armada não condizem com isso mais de livros menos armas, entendeu? Eles têm ali uma questão ideológica completamente mal elaborada. É só vamos questionar tudo até a exaustão. É teoria crítica, né? Eu vou trazer mais isso nos próximos vídeos, porque é uma linha de pensamento histórica, né? A teoria crítica da nova esquerda, da New Left, lá dos Estados Unidos, que começou com Herbert Marcuse, que é um pensador da esquerda da New Left, lá dos Estados Unidos, que é: vamos questionar tudo até a exaustão, porque quando a gente questionar tudo, não vai ter mais certo ou errado, não vai ter mais régua do que é verdade e que é mentira, porque tudo foi questionado até a exaustão. Então eles questionam os gêneros, eles questionam a questão de diferença entre os sexos, eles questionam a questão, gente, de tudo no mundo, tudo, eles questionam tudo até a exaustão, por isso que eles são contra tudo, entendeu? Mas são a favor de coisas bizarras, tipo defender o Hamas, legalização das drogas, matar vidas dentro do ventre, por isso que eles estão sempre do lado errado das coisas, porque eles questionam tudo que está na norma natural das coisas, e eles chamam isso de teoria crítica, mas eles chamam isso de senso crítico, e quem na sociedade de hoje não quer ter senso crítico? Você quer ter senso comum? Quer fazer parte do senso comum? Não, as pessoas querem ter pensamento crítico em relação às coisas. Por isso que elas acabam caindo nessas falácias da esquerda, porque elas acham que elas estão pensando fora da caixinha, que elas estão pensando de um jeito intelectual. Quando, na verdade, o senso comum. Por isso que até foi uma propaganda do Trump, precisamos tornar o senso comum popular de novo. O que ele está querendo dizer com isso? Que o senso comum é aquele senso natural de dentro das pessoas, quando elas nascem no Ocidente e tem toda essa constituição cultural judaico-cristã, do que é certo e o que é errado. É errado defender bandido. É errado ser a favor da legalização das drogas que destrói a vida de tanta gente. É errado matar um bebê no ventre. Por isso que fala, o brasileiro é conservador naturalmente, o brasileiro sempre foi conservador, é natural do brasileiro ser conservador. Mas o conservadorismo nada mais é do que preservar o que deu certo a longo prazo. A gente quer manter, a gente quer cuidar o que deu certo a longo prazo. O que deu certo a longo prazo? Defender a vida dos mais inocentes. Defender a vida dos mais fracos. Como os bebês, por exemplo. Não usar drogas, não usar entorpecente. Ser a favor da polícia, não ser a favor dos bandidos. Leis mais severas, enfim, isso é o conservadorismo. Obviamente sustentado em 3. Gente, já mudou o tema aqui do vídeo, vou colocar outra thumb. Sustentado em 3 lacunas. Direito romano, filosofia grega e Igreja Católica como principal instituição e vetor que espalhou no Ocidente o nome de Jesus Cristo e, consequentemente, a cultura judaico-cristã. Se o aborto é tido como algo completamente rejeitável, foi porque lá atrás, em 1500, a Igreja Católica já falava que era errado matar o bebê no ventre. Se não, a escravidão foi abolida, foi porque existe uma igreja dizendo que todos somos iguais perante a Cristo. Não tem isso, todos somos iguais perante a lei, numa época que não existia lei, existia Cristo. Eu tô falando isso numa época bem lá atrás, sabe? Porque a esquerda, ela é completamente, assim, ignora realmente, como eu falei, essa questão da cultura judaico-cristã que nos constituiu. Eles querem fazer tudo novo, colocando como, né, o principal vetor a Revolução Socialista. Isso é muito triste. Pegar toda a nossa riqueza cultural, todo esse senso comum, como eu falei, do que é certo, o que é errado, tudo que é natural, para a gente defender, porque a gente sabe o que é bom, o que é ruim, a gente não relativiza o mal, mas como eles criticam tudo até a exaustão, na teoria crítica, eles criticam o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, e aí vira tudo questão de ponto de vista, entendeu? Não é errado eu tirar essa vida do meu ventre se ela vai me fazer tão mal. E eu acho mais interessante ainda na New Left, vou colocar até isso como legenda do vídeo, entendendo a nova esquerda dentro do ambiente universitário. Vou até anotar aqui para eu não esquecer, que eu vou esquecer o que eu quero botar depois de título. Rapidinho. Entendendo a nova esquerda. New Left, gente, foi essa corrente da nova esquerda que começou lá nos Estados Unidos e se expandiu pelo mundo inteiro. Qual que foi a corrente? Quando o marxismo surgiu, era a questão da Revolução Armada, atingir os trabalhadores,
Só que assim, depois que as revoluções que aconteceram no mundo deram errado, como a União Soviética, quando caiu a China, a Revolução Chinesa, né? Que foi o palco da maior quantidade de mortes, 44 milhões de pessoas morreram. Gente, é milhões, cara, isso é bizarro. Bota aí que vai ser uns 3, 4 estados do Brasil, no mínimo, de pessoas mortas. Olha isso, que coisa horrível. Em prol da Revolução, a Revolução de Cuba deu errado, a esquerda precisou se reinventar. E aí eles vieram resgatando as ideias de Gramsci, que foi o pensador da guerra cultural, de tipo assim, gente, vamos parar de tomar quartel, vamos tomar escolas. A revolução sendo cultural, ela vira hegemônica, porque ela molda o pensamento das pessoas de um jeito bizarro, entendeu? E quando eu falo bizarro, é porque vira quase que um estilo de vida. Você falar pronome neutro, você ser feminista, você ser a favor do aborto, você tá entendendo? Mas isso não é por acaso. E como eles não querem descobrir que eles estão sendo manipulados por uma grande coisa que foi orquestrada lá atrás pela nova esquerda, aí que eles decidem defender com mais afinco e tornar a luta a causa da vida deles. Como eu falei, o Deus deles é a revolução. Mas, gente, estou gostando muito de gravar esse vídeo, porque eu tô botando pra fora tudo aquilo ali que eu realmente penso. Até me perdi aqui nesse fio da meada. Mas, estando dentro do ambiente universitário, você consegue entender como o pensamento em manada funciona. Não é normal todo mundo pensar igual no ambiente onde o debate de ideias, onde o científico se descobre através da diferença, né? O método científico fala sobre isso. Existe uma tese, que, por exemplo, o céu é azul. Aí existe uma antítese, que é o que vai contrariar o céu ser azul. E aí existe a síntese, que vai explicar o porquê que o céu realmente é azul. Na faculdade não tem antítese, que deveria ser a oposição, essa contradição de ideias, essa contraposição de ideias, esse debate saudável que tem que existir para existir o debate científico de verdade. Não existe. Existe a hegemonia de um pensamento, que foi constituído lá atrás por esses autores que eu contei para vocês agora, e que fizeram isso com tanta maestria que não adianta, tipo assim, não, é porque teve um barulho aqui, o pessoal falando, eu me desconcentrei, que não adiantou o militarismo ter combatido a guerrilha armada, que queria a revolução. Isso é interessante a gente falar aqui, eu ia falar em outro vídeo, eu vou falar aqui. Os militares não tinham interesse em tomar o poder. Isso eu aprendi dentro da faculdade com um professor, Daniel Arão, militante da ditadura militar, pós-doutor em história, autor de vários livros sobre o período militar, professor de história, hoje em dia, de uma universidade federal aqui no Rio, que não era minha, de que a esquerda, ela queria tomar o poder, só que ela não dialogou com as bases sociais. E aí a classe média pediu para os militares tomarem o poder, porque já tinham acontecido 3 intentonas comunistas, e eles não queriam que o Brasil virasse a nova Cuba. Aí teve aquela marcha dos 100 mil, os militares foram levados a tomar o poder, eles não tinham estrutura de governo, tanto que eles não fecham o Congresso, não fecham os partidos, eles acharam que eles iam ficar 1 ano e depois devolver o Brasil para o seu curso democrático que vivia anteriormente. Mas acabaram ficando 25. E aí o desenrolar da história já é outro. Teve guerrilha armada da esquerda, comunistas, terroristas, que realmente queriam tomar o poder, e não vem falar pra mim que eles queriam lutar pela democracia. Eles queriam lutar pela ditadura socialista. Tanto que o Gabeiro, um dos fundadores do PT, que também foi militante durante a ditadura de uma guerrilha armada, como esse Daniel Arão, que eu acabei de citar para vocês, inclusive ele participou do sequestro do voo 56, que sequestrou, acho que foi um embaixador americano, e manteve ele sobre armas, enfim, em troca de presos políticos. Eles assumem que eles queriam uma ditadura socialista. Então, assim, vamos começar a colocar pingo nos is e enxergar a esquerda como ela realmente é, entendeu? Não adianta eles virem nesse papo, a gente luta pela democracia, nós somos democracia. Não são. Vocês não lutam pela democracia. Vocês lutam pela uma revolução socialista. Esses são vocês. E aí, gente, eu tô falando tanta coisa no vídeo que eu tô me perdendo no fio da meada. Mas, enfim, a gente entendendo quem eles realmente são, isso é uma coisa muito importante na nossa questão ideológica, no sentido de saber quem a gente está enfrentando, saber quem a gente está combatendo. Que são as pessoas que não querem democracia, querem ditadura do proletariado. Só que, na verdade, o trabalhador não está interessado em ditadura. Ele está interessado em trabalhar mais e ter uma condição melhor de vida para poder oferecer para a família dele. Mas já os universitários, que são completamente
ideologizados pela essa questão da guerra cultural, né, desse socialismo que entrou como um socialismo cultural dentro das universidades, e aí volta para o que eu estava falando, não adiantou os militares combaterem a guerrilha armada se dentro das universidades, das academias de ensino são dominadas pela esquerda. Todas as ideias que a gente debate hoje em dia no campo do senso comum, como transgenerismo, como pronome neutro, tudo que chega pra gente na ponta, foi ideia dentro de uma academia de pensamento. E por isso é tão importante a gente entrar dentro dela. Porque as coisas precisam começar a mudar. Essa hegemonia precisa começar a acabar. E para isso, a gente precisa de pessoas que assumam seu lugar de responsabilidade nessa luta em resgatar o Brasil das mãos da hegemonia da esquerda. Então, assim, você é responsável por isso também, pelo Brasil que a gente quer no futuro. Você é. Não adianta se ausentar disso. Entende? Não adianta fugir. Só que cada um vai ser na sua área social, no seu convívio, no seu meio que vive. Nem todo mundo precisa estar dentro da universidade para combater essa hegemonia. Mas você precisa assumir o seu papel, como eu falei, de responsabilidade em ajudar esse Brasil e o Ocidente a ser resgatado dessa hegemonia cultural da esquerda. Eu acho que esse foi o vídeo de hoje. O próximo eu falo sobre o dia a dia na universidade, entre outras coisas. Foi um grande compilado de desabafos e conclusões que eu tomo no meu por trás das câmeras e eu achava importante falar isso com vocês aqui hoje. Um beijo, até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar e compartilhar se vocês gostaram desse vídeo.